nos acompanhado, o Gabriel de pertinho. Peço, irmãos, que olhem pela vida do Gabriel. Tudo indica que no próximo ano nós teremos um seminarista aqui na nossa igreja. Então peço que você olhe por isso. Deus tem falado profundamente ao coração dele, nós temos orado juntos, conversado sobre esse assunto, pelo chamado que Deus tem com ele, tem se confirmado no meio da igreja, nós temos visto, e aprova o Senhor, se Deus quiser, ano que vem, estará ingressando também ao seminário, né? Tivemos aí um hiato de tempo, sem seminarista, mas Deus já está preparando novos obreiros para a seara, como o texto diz que é tão grande, né? Vamos orar pela vida do Gabriel, pedir ao Senhor que aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, ele tenha tranquilidade para transmitir a cada um de nós nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque ao início do culto pedimos a tua direção. E esse culto, ó Pai, nós temos sentido a tua presença, a ação do Senhor sobre as nossas vidas. Agora, Pai, nós queremos ouvir a tua voz através da mensagem, a tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, a vida do teu filho, usa, Pai, a instrumentalidade dele, dá a ele, Senhor Deus, a tranquilidade necessária para que ele possa entregar à tua igreja aquilo que o Senhor já falou no coração dele. Que a tua palavra venha encontrar a guarida dos nossos corações. Nós oramos, ó Pai, por pessoas no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. De uma grande alegria estarmos aqui juntos para cultuar ao Senhor, agradecer a Ele pelas bênçãos e também agradar o coração do nosso Deus. Para quem não me conhece, o pastor Alexandre já falou, me chamo Gabriel Domingues da Silva. Sou filho do diácono Márcio com a irmã Rosemary. E sou casado, minha esposa é dessa igreja, todos conhecem. Ela estava tirando foto agora, a minha varoa. Mas quando o pastor Alexandre me fez o convite, eu fiquei muito feliz. E ao mesmo tempo a gente fica apreensivo, a gente fica um pouco nervoso, porque não é de costume nosso estar aqui trazendo a palavra, mas o sentimento mesmo é de alegria. A gente fica muito alegre, porque a gente vai falar sobre coisas do nosso Pai, a respeito dele e sobre ele. Então a gente fica tranquilo quanto a isso. Mas eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, vamos ler dos versículos 2 ao 5. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 2 a 5. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura? Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essa foi a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, com muito pedido e muito carinho, que eu pude estudar sobre essa palavra e aprender sobre essa palavra.
E eu senti do Espírito Santo de Deus que era para trazer isso para a igreja do Senhor, para a igreja de Cristo. E o livro de Apocalipse, ele é um livro que ele revela os últimos dias. Apocalipse quer dizer a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo revelado nesse livro de Apocalipse, revelando as coisas através do seu apóstolo, do seu discípulo João. E para a gente entender o livro de Apocalipse, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir mão das nossas ideias que nós já temos, nós já carregamos, nós já trazemos as ideias. Então a primeira coisa para a gente aprender sobre o livro de Apocalipse é a gente abrir mão dessas ideias, porque através do livro de Apocalipse nós vamos aprender diversas coisas sobre o último dia, os últimos dias. Como eu disse, quem escreveu o Apocalipse, o livro do Apocalipse, foi o apóstolo João, o apóstolo discípulo João. Muitos confundem, e eu tinha essa confusão quando eu era mais novo, entre João, acho que a maioria, João, o apóstolo, e João Batista, são pessoas totalmente diferentes. Eu queria te falar que um é um e outro é outro, não são a mesma pessoa. Então, esse era o discípulo que era chamado discípulo do amor, discípulo a quem Jesus amava. Foi ele que Jesus confiou a sua mãe, Maria, naquele dia, naquele momento em que Jesus estava naquele sofrimento. João estava com ele, e Jesus disse para João: olha, essa mulher é sua mãe. E Jesus disse para sua mãe: olha, esse homem é teu filho. Podemos aprender que Jesus ele confiava em João. Alguns dizem que João era um dos apóstolos mais novos em idade. Era um dos apóstolos que um dos 12 que era mais novo. E você percebendo isso, e você vê a responsabilidade que tinha sobre João. Quando João vai abrir o seu evangelho, ele vai dizer que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele sempre aponta para Jesus Cristo. E é importante a gente perceber que agora a gente já sabe que Apocalipse é a revelação do Senhor, é a revelação de Deus. Então nós precisamos estar prontos para ouvir o que Deus tem para falar. Só que agora nós vamos pegar como base esse texto. Ele é sobre a igreja de Éfeso, é a primeira carta, e é sobre a igreja de Éfeso. E eu fiquei muito feliz quando Deus me deu essa palavra, foi que a gente está estudando sobre isso na escola bíblica dominical. A gente tem aprendido sobre isso na escola bíblica dominical, sobre Efésios, sobre a igreja de Éfeso. Então eu fiquei muito feliz. Nos tempos de João, Éfeso, ele era um dos lugares mais importantes da Ásia Menor. Não era a capital, mas era uma das cidades mais importantes, porque ali tinha um porto, e muitas coisas passavam, muitas pessoas, estrangeiros passavam. Ao mesmo tempo isso é bom e ao mesmo tempo isso é ruim, porque como entravam muitas pessoas, traziam muitos ídolos, traziam muitas coisas de seus lugares, das suas cidades, às vezes do seu país, do lugar onde ela morava, trazia muitas coisas. Então é bom e é ruim. Então agora a gente já sabe que a gente vai discorrer sobre a igreja de Éfeso, e eu pude perceber que a igreja de Éfeso, nesse versículo 2 e versículo 3, eu descobri que ela era uma igreja viva, ela era um organismo vivo. João, nas suas palavras reveladas, o Senhor revelou a João, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha paciência, era uma igreja que estava seguindo, estava sendo orientada pelo Senhor, estava ouvindo a voz do Senhor. Lá no versículo 2, quando diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos,
e sofreis, e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Nesse início, você pode ver os elogios que Jesus faz à igreja de Éfeso. Você não suporta mentiras, vocês sofreram, vocês tiveram paciência, vocês trabalharam, vocês de forma nenhuma, vocês desanimaram, não suportavam mentiras. O versículo é bem claro quando diz: e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Naquela época, queridos, muitos vinham dizendo em nome de Jesus que eram apóstolos, e pregavam mentiras, e pregavam coisas para confundir a igreja do Senhor. E a gente pode perceber que não é diferente nos nossos dias. Hoje surgem muitos falsos profetas, muitos falsos apóstolos querendo colocar dentro da igreja do Senhor, inculcar isso dentro da igreja do Senhor, algumas coisas que eles julgam ser certas, sem orientação de Deus. A igreja de Éfeso, ela sofreu por amor a Cristo. É importante a gente perceber que naquele tempo havia uma perseguição dos romanos com a igreja de Cristo, e você pode perceber que a igreja de Éfeso era uma igreja sem medo. Ela não tinha medo, mediante a tantas circunstâncias, a tantas dificuldades, aquela igreja não teve medo de sofrer por Cristo, porque vale a pena sofrer pelo Senhor. Essa igreja, ela fazia boas obras, ela fazia ações sociais, ela atendia os necessitados. Era uma igreja que trabalhava para o seu povo, ajudava o seu povo, ajudava os efésios, os seus irmãos, os seus amigos. Então ela tinha ela incluía as pessoas dentro da sociedade, dentro da política, dentro daquele ambiente, daquele local, daquela cidade. Ela era uma igreja que ela era persistente, ela perseverava, era uma igreja que insistia. A igreja do Senhor precisa insistir nos propósitos que Deus separou para nós. Nós, como igreja do Senhor, não podemos nos abalar com coisas poucas. Às vezes, qualquer situaçãozinha é uma situação para você não ir para a casa do Senhor, é uma situação para você brigar com o seu irmão, é uma situação para você, às vezes, se entristecer, fechar o seu coração e, às vezes, impedir que naquele dia o Senhor fale com o Senhor. Então, é importante perceber que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos insistir no propósito que Deus tem para a gente. Que qual é o propósito? É nos amar, é que a gente tenha comunhão, é que a gente ame um ao outro, é que a gente venha para a igreja, venha cultuar o Senhor junto, entre em comunhão. Esse é o propósito do Senhor. Efésios era uma igreja que influenciava. Efésios influenciava onde ela estava. Ela influenciava aquela região. Ela tinha grande influência naquela região. E nesse início podemos ver que a igreja de Éfeso era uma igreja que estava caminhando bem, estava de parabéns, recebeu elogios do Senhor, ela estava muito bem, ela estava no caminho. E o que eu trago para mim, o que eu trago para a gente aqui essa noite sobre uma igreja viva? A gente precisa buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente pode. A gente precisa voltar da onde a gente estava, a gente precisa seguir esse modelo de igreja, a gente precisa seguir o modelo de Éfeso. Era uma igreja que era ativa, era uma igreja que trabalhava e ela fazia as coisas concernentes ao reino de Deus. E hoje a gente fica, qualquer coisinha que acontece, a gente fica, será que vai? Será que não? Alguém chama para fazer um evangelismo, a gente costuma dizer,
A gente vai fazer o evangelismo, está muito sol. Aí se chamava o evangelismo, está chovendo. Meu Deus, se está muito sol, não vai. Se chove, também não vai. Meu Deus, que é isso, igreja do Senhor? Jesus não te chamou para você ir, não, só vou quando o tempo estiver fresquinho, e às vezes está muito frio. É desculpa, nós devemos parar de dar desculpa. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos caminhar em direção ao alvo, à proclamação do Evangelho, a se preparar para anunciar o reino de Deus. Cadê aquele primeiro amor? Cadê aquele primeiro amor? A igreja de Éfeso, ela caminhava muito bem, ela estava indo na direção, mas em Apocalipse, o apóstolo João vai dizer que tem uma coisa contra aquela igreja. No versículo 2 e no versículo 3 ele elogia, já no versículo 4 ele faz uma observação sobre aquela igreja, que às vezes no caminhar, que às vezes seguindo a Jesus, às vezes no propósito que Deus tem para a igreja do Senhor, ela se perdeu. Talvez seja com alguma distração que tinha no caminho, talvez seja porque ela não queria mais, vamos dizer assim, ter o trabalho de anunciar o Evangelho do Senhor. Mas o apóstolo João vai dizer que a igreja não amava mais ao Senhor Jesus como era no início. Algumas versões vão dizer que cadê o primeiro amor? Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Gente, que coisa forte Jesus está falando com essa igreja. Jesus, ele percebeu que a igreja parou de se relacionar com ele. E a igreja, quando ela para de se relacionar com Cristo, a igreja ela acaba, gente. Vou ser sincero para você. É uma igreja que ela perde. Se ela perdeu a comunhão com o centro, com Cristo, com Jesus, ela é uma igreja morta. Ela pode estar viva. Viva que eu digo, vindo aqui, se reunindo, mas se ela perdeu o centro, se ela está distraída, ela está fora, ela perdeu o foco, ela se perdeu no caminho. Aquela igreja, o primeiro sinal que o apóstolo João viu, que foi revelado ao apóstolo João, foi que o amor a Cristo estava se esfriando. E nós sabemos que quando o amor esfria, isso gera algumas consequências ruins. E nós precisamos perceber isso o mais rápido possível. Eu quero trazer isso para você. Jesus falou para a igreja de Éfeso, mas eu quero trazer aqui para você, para mim, para nós. O amor de Cristo daquela igreja se esfriou. E o nosso amor por Cristo, como está? A gente precisa voltar, a gente precisa lembrar, a gente precisa amar ao Senhor com aquele primeiro amor, com aquela primeira vontade. Se você, quando aceitou Jesus Cristo, você fazia evangelismo, você trabalhava no reino de Deus, você cantava no coro, você cantava no ministério de louvor, você tocava um instrumento, você tocava piano, o que você fizesse, você trabalhava no reino de Deus. O que está distraindo você para que você não faça mais essas coisas? Eu quero chamar a tua atenção aqui. O que está distraindo a sua atenção? O que está tirando a sua atenção? A história de Sansão, de Dalila e dos filisteus é muito importante. Eu, assistindo umas pregações, eu ouvi o pastor Leandro Vieira falar sobre isso, e era uma coisa que eu não tinha percebido no texto. Quando a gente pensa em Sansão, Dalila e os filisteus, a gente acha que o inimigo central de Sansão era Dalila, mas não era Dalila.
a Dalila foi apenas uma distração que o povo filisteu fez para distrair Sansão, e Sansão caiu naquela cilada, e Sansão caiu naquela roubada, e ele perdeu. Ele disse para aquela mulher qual era o segredo. Sansão, ele era um separado pelo Senhor, ele foi escolhido pelo Senhor, só que tinha um voto ali, ele não podia cortar o cabelo, ele confessou isso àquela mulher. Então nós podemos aprender que Sansão, o inimigo de Sansão eram os filisteus. Dalila foi apenas uma distração que os filisteus usaram. Quem é a Dalila na sua vida? O que está te impedindo? O que fez você se perder no caminho? Às vezes você vinha tão bem na caminhada sua, você tinha relacionamento, você tinha intimidade com o Senhor. Eu costumo dizer que a intimidade, eu sou íntimo de alguém quando eu converso com essa pessoa, quando eu procuro aprender sobre essa pessoa, e com Jesus Cristo não é diferente. Com Jesus Cristo não é diferente. Você precisa conhecer mais o Senhor, você precisa buscar mais o Senhor, você precisa orar, você precisa ler a palavra. Nós temos acesso, nós temos mais de 5 traduções da palavra de Deus, nós temos esse acesso à tecnologia hoje na internet. Você pode aprender mais do Senhor, você pode falar mais com o Senhor. Então eu convido a você a orar, eu convido a você a procurar a ler a Bíblia, a ler a palavra do Senhor, nem que seja no primeiro dia você lê 5 minutos, já no segundo dia você lê 8, aí no terceiro dia você lê 8 também, daqui a um mês você está querendo ler 30 minutos, daqui a 3 meses você está querendo passar 2 horas lendo a palavra do Senhor. Cadê aquele povo que busca? Cadê aquele povo que se interessa pelas coisas de Deus, que dizem: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, estou pronto, eu quero aprender do Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero ter intimidade contigo. Cadê o povo do Senhor? Jesus, ele vem procurar, ele procura os adoradores, mas ele quer os adoradores que o adorem, ele procura que o adorem em espírito e em verdade. A gente precisa lembrar de onde a gente estava. Esse mesmo Leandro Vieira, ele me chamou uma atenção para um outro texto também da palavra que fez assim toda a diferença na minha vida. Ele vai dizer que Maria e Marta, naquele episódio na casa delas, em que Marta estava preocupada com os seus afazeres e Maria estava aos pés do Senhor. Ali tipifica a igreja. Marta é a igreja que só quer fazer evento. Eu vou chamar aqui o seu chefe, eu vou fazer um mega evento aqui, eu vou chamar o Luiz Hermínio, eu vou chamar o Trazendo a Arca, o Toque no Altar, eu vou chamar o PG, vou fazer um louvorzão aqui, eu quero um evento que vai bombar, que vai arrebentar com tudo, que minha igreja vai lotar, vai ficar cheia. E depois, o que será feito? Evento. A gente precisa parar de querer fazer eventos para chamar atenção, para chamar pessoas. A gente precisa se interessar pelas vidas daquelas pessoas. Que as pessoas, ao entrar, elas possam ver uma igreja unida, uma igreja coesa, uma igreja em comunhão. É isso que as pessoas precisam ver. A palavra de Deus vai dizer que muitos vão nos reconhecer quando nós nos amarmos, quando a gente amar um ao outro. A gente precisa se amar para que os outros vejam em nós o Senhor. A gente precisa se amar. Aquela igreja, ela se tornou amante da comodidade. Tá bom, a gente já trabalhou muito, a gente há 20 anos aí vem trabalhando, e agora eu vou dar uma pausa. Queridos, isso tem acontecido com a gente. Eu entendo que às vezes o trabalho é pesado, às vezes a carga é pesada,
mas eu tenho, não sei se vai ser um refrigério para você, mas o que Jesus sofreu não chega nem a metade do que às vezes você está passando. O que Jesus sofreu ali naquela cruz, aquele trajeto, aquele tempo, daquele ministério, não se resume nem a 0,0001 do que você está perdendo aqui, do que você está fazendo. Às vezes a gente fica cansado, eu coloco comigo. Às vezes a gente vem trabalhando e chega um momento que a gente quer descansar, quer sair, não, vou dar um tempo, mas o que a gente não pode deixar acontecer é que a gente se acomode. O tempo, queridos, é necessário. Cada um sabe a carga que tem sobre si, cada um sabe o que pode suportar. Mas o que a gente não pode fazer é que depois desse tempo que a gente der, a gente não faça mais nada. O que acontece é que a pessoa dá uma pausa e não volta nunca mais. Por quê? Porque ela gostou de ficar parada, ela se acomodou, ela gostou de ficar da forma que ela estava, vindo ao culto e prestava culto ao Senhor. Não dizendo que isso não é importante, querido, mas eu estou querendo abrir os teus olhos para você que tem algum chamado especial, para você que tem um ministério. Você tem um ministério, queridos, todos nós temos um ministério. A gente precisa entender que a igreja do Senhor é servir, nós precisamos servir, e para servir, queridos, tem espaço na igreja do Senhor. Aqui na nossa igreja a gente precisa de gente, a gente precisa de servos, de pessoas que se coloquem à disposição. Falam: pastor, conta comigo, pastor, eu estou junto. Vai ter um evangelismo aqui o quê? 2 horas da tarde do domingo, 3 horas, 4 horas? Estou junto, pastor, conta comigo aqui, ó. Eu vou estar aqui para ajudar a carregar as caixas lá para fora. Ó, pastor, eu não sei falar muito bem não, mas assim, eu posso me reunir aqui junto com alguns irmãos na salinha, para a gente orar, para a gente colocar, para a gente dar o suporte ao povo que está saindo. Pastor, olha só, eu não sei cantar muito bem não, mas assim, eu acho que eu posso ajudar, falando com alguns irmãos, te ajudando aí, convidando o povo, fazendo um anúncio. Eu posso dirigir. Pastor, conta comigo. É isso que a gente precisa fazer, querido. Todos nós temos um ministério, todos nós temos um dever a ser cumprido na casa do Senhor. A partir do momento que você aceita Jesus, você se torna um membro da igreja do Senhor, você precisa trabalhar. Nós sabemos que, eu vou dar um exemplo, quando alguém quebra o braço, eu já quebrei o braço, eu sei muito bem o que é isso. Quando você quebra o braço, você precisa ficar de 1 a 2 meses com o braço parado, engessado, e quando cicatriza, quando o osso ele calcifica e você tira aquele gesso, você precisa fazer alguma coisa para retomar o movimento. Por quê? Muito tempo parado engessa, você fica travado. Então, querido, é momento de você se ativar na casa do Senhor. É momento de falar: pastor, me ajuda, eu estou muito travado nisso daqui, me dá uma força, pastor, me ajuda. Você vai ser um novo fisioterapeuta espiritual, você vai me ajudar a destravar esse ministério que eu tenho, esse chamado que eu tenho. Me ajuda. Às vezes a gente fica com medo, com vergonha. Gente, o pastor, ele vai se sentir muito feliz com isso. Ele vai se sentir, você vai agradar o pastor dessa forma, querendo trabalhar para o reino de Deus. E a igreja de Éfeso, ela perdeu isso. Ela se tornou amante da comodidade. Ela se perdeu no caminho. E Jesus, ele chama essa igreja ao arrependimento. Ele convida essa igreja a voltar ao primeiro amor. E nesse último tópico, nós podemos aprender que nós podemos fazer uma relação entre aquela parábola do filho pródigo. O versículo diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O primeiro passo para aquele filho voltar
Ele estava lá em meio aos corpos, ele estava lá vivendo aquela vida suja. E ele lembrou. Ele falou: opa, peraí. Na casa do meu pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma cama, eu tenho uma família. O meu pai, os seus funcionários têm abundância de pão, eles têm comida, e não faltam nada para eles. Espera aí. Ele lembrou, queridos, da vida que ele vivia com o pai. O momento chave da volta do filho pródigo foi quando ele lembra, chama a atenção dele: espera aí, eu estava vivendo uma vida boa na casa do meu pai, que besteira que eu fiz, quis me aventurar por esse mundo, peguei todas as riquezas e gastei. Espera aí, é tempo de voltar. Depois que ele lembrou, ele se arrependeu, queridos, de tudo que ele tinha feito. Ele viu que a vida que ele estava levando não era uma vida digna de um pai maravilhoso, um pai que o amava, um pai que o ama. Ele naquela situação, peraí, eu tenho um pai que me ama. Então ele se arrependeu, ele precisou quebrar o orgulho que tinha nele, ele precisou quebrar aquilo, aquela situação que você para pensar, não é fácil. Você que já viveu, você que já fez isso, às vezes aconteceu uma situação na sua vida, você se afastou daquela pessoa, para você voltar a ter um relacionamento é difícil. Você precisa quebrar o orgulho, você precisa quebrar aquilo que separava você. Você precisa quebrar isso. Então aquele filho, ele quebrou totalmente o seu orgulho, ele quebrou totalmente a sua vaidade, e ele voltou para a casa de seu pai. E o pai recebeu aquele filho. E é isso que o Senhor quer fazer com você essa noite. Quer te dar um abraço, receber você. O que você precisa, querido, é lembrar de onde caiu. De onde caiu, aonde eu parei de trabalhar para o Senhor? Onde eu me cansei, onde eu larguei, onde eu abandonei as coisas do Senhor, onde eu abandonei aquele ministério que o Senhor deu para mim, aonde eu deixei? É tempo de você voltar, querido. É tempo de você lembrar, se arrepender e voltar a praticar aquelas obras do início. Lucas 15, 24 vai dizer que o pai se alegrou na presença do filho, porque aquele filho estava morto, mas naquele momento o filho reviveu. Aquele filho tinha se perdido, ele foi achado. E eles começaram a se regozijar, começaram a se alegrar. Acredito que o Senhor hoje está com essa palavra para você. Ele quer dizer hoje para todo mundo que aquele filho dele que estava morto, que estava esquecido, que estava largado, que estava acomodado, reviveu, voltou ativo, voltou ao primeiro amor, voltou a trabalhar. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer dizer para você: eis aí o meu filho, em quem eu tenho prazer. Aquelas palavras do Senhor a Jesus. Será que você tem dado prazer ao seu Pai? Será que você tem dado prazer ao seu Pai? Será que a vida que você está levando é uma vida que está agradando ao Senhor? Precisamos pensar nisso. Queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a orar ao Senhor essa noite. Eu queria primeiro chamar a sua atenção, enquanto todos estão de cabeça baixa, orando. Eu queria chamar a atenção a você que teve um esfriamento na sua vida.
Assim como foi com aquela igreja. Aquela igreja era uma igreja ativa, que trabalhava com o Senhor. Em algum momento ela se perdeu, mas o Senhor não desistiu dela. O Senhor chamou ela para ela voltar ao primeiro amor. E o Senhor está te chamando essa noite. É um convite do Senhor. Não é meu, não é do pastor Alexandre, não é de ninguém. É do Senhor. O Senhor da tua vida. É o Senhor que cuida de você. Eu quero convidar você a fazer um sinal com a sua mão. Se você teve um esfriamento em sua vida e você está querendo voltar a trabalhar com o Senhor, convido você a fazer um sinal. Nós queremos orar por você. Nós queremos entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Estamos aqui para te ajudar a desenferrujar, para que você volte a trabalhar para o Senhor. É só fazer um sinal com a sua mão. Amém. Deus abençoe. Queridos, precisamos voltar ao primeiro amor, voltar a trabalhar. Se você se perdeu no caminho, esse é o seu momento, por qualquer motivo. Aqui a gente não quer um motivo, a gente só quer saber de você. Ao levantar a sua mão, você está dizendo: Senhor, estou pronto para trabalhar para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, Pai, eu preciso do Senhor. Agora eu queria convidar a você que nunca confessou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, a você que às vezes foi a primeira vez que você entrou aqui na igreja, ou você costuma sempre vir. Esse convite agora o Senhor está fazendo para você. Você que nunca levantou a sua mão para aceitar a Jesus Cristo, há um convite do Senhor essa noite para você. Jesus, Ele quer você para Ele, assim como foi com aquele filho pródigo, que saiu, andou pelo mundo, estava no mundo, mas retornou. Há alguém aqui essa noite? Faça um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você também. Existem algumas coisas que acontecem em nossa vida que a gente não entende. A gente fica com medo, às vezes a gente fica com receio. Não, vou levantar a mão para o Senhor Jesus Cristo e o que vai ser depois daqui? O que vai acontecer? Eu vou confessar para você que vai acontecer a coisa mais maravilhosa que já aconteceu na sua vida. Não vai ficar tudo bem, mas você vai poder se alegrar sempre, mesmo em meio às tribulações e às dificuldades. Há alguém essa noite que deseja aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Eu não vou me demorar. A igreja do Senhor está aqui, pronta para te receber. E o mais interessado nisso é o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos esperando por você. Talvez a gente não entenda, mas o que a gente precisa fazer é ter fé, é confiar. Há alguém aqui essa noite? Amém. Queria convidar a igreja para ficar de pé. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Estamos vivendo. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento ao Senhor. E vamos falar com Ele essa noite. Maravilhoso Deus, soberano Pai, louvado e agradecido seja o Teu santo nome. Porque Tu és maravilhoso, o Senhor é conselheiro, o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é o príncipe da paz. E nós queremos nos colocar diante do Senhor como a Tua igreja,
como a igreja escolhida pelo Senhor, separada pelo Senhor para ser representante teu aqui na terra. Diante, ó Pai, do Senhor, eu nos coloco em tuas mãos, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, para proclamar o teu evangelho, para proclamar o teu reino. Nós queremos, Senhor Deus, nós temos sede do Senhor. Restaura em nós, ó Pai, um coração disposto a te agradar, um coração disposto a obedecer ao Senhor, um coração, ó Pai, que o Senhor, quando o Senhor mandar, nós vamos obedecer, nós vamos escutar a sua voz, nós vamos estar sensíveis à tua voz. Nós sabemos, Deus, que o Senhor fala. O que nós precisamos fazer, Senhor, é ouvir, é ter intimidade para reconhecer a tua voz. Como igreja do Senhor, nos ajude, Pai, a entender os teus propósitos. Nós precisamos, Senhor Deus, nós queremos mais do Senhor. E para, Senhor Deus, aqueles irmãos que colocaram em seus corações de trabalhar, que não seja, Pai, um desejo momentâneo, Senhor Deus, um momento que vai passar amanhã, que seja, Pai, um dia, um momento de virada na nossa vida, um momento, ó Pai, que nós vamos trabalhar, procurar obedecer, procurar fazer aquilo que o Senhor já designou para nós. Santo Deus, coloco a tua igreja nas tuas mãos. Faça a tua vontade em nossas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.